fica o cenário do Botafogo pro título? Porque meio que deu tudo certo pro Botafogo, né? Tudo bem que o Palmeiras meteu 5-0 no São Paulo, mas o Palmeiras chegou ao mesmo número de pontos que o Flamengo. Então uma distância ainda considerável. E o Bragantino acabou perdendo pro Atlético Mineiro em casa. Ficou mais tranquilo ainda pro Botafogo esse caminho, que pega o Cuiabá dentro de casa? O que vocês acham? Pode ir. Porque. Não, porque assim. Esse jogo, que mais ou menos como seria contra o Atlético Paranaense, casa cheia, tudo para dar certo, vitória do Botafogo e tudo mais. Mas também não vai ser aquele jogo fácil. Nunca é fácil esses times. Cuiabá, principalmente, é um time que sempre dá trabalho. Mas eu acho que tem tudo pro Botafogo vencer esse jogo e meio que posso dizer aqui que sacramentar o seu título, né? Com certeza, porque, cara, se a gente for pegar a distância pros rivais aqui, o Botafogo é o líder com 59 pontos, tá? O Flamengo tá em quarto colocado com 50 e o Fluminense, 9 pontos de distância, claro. E o Fluminense tá em oitavo lugar com 45 pontos, 14 pontos de distância do Botafogo. Então, assim, a briga é Botafogo e Flamengo, a briga, entre aspas, né? Porque na minha visão não existe uma briga, porque depois dessa rodada, que tudo deu certo pro Botafogo, e vai ter um duelo simples, entre aspas, contra o Cuiabá dentro de casa, cara, eu não vejo muita alternativa pro Botafogo a não ser, igual a LF disse, sacramentar o título nessa rodada. Porque, assim, tudo bem que enfrenta o Palmeiras depois, mas, cara, vamos supor que o Flamengo tropece na próxima rodada, que é contra o Santos, se eu não me engano. E vou dizer nem que tropece, vamos dizer que ganhe também, tá? O Flamengo ganhou, chega a 53. Pô, o Botafogo chega a 62 se vencer, cara. É muito complicada a distância, só aumenta, o Botafogo ainda contando que esse jogo tem 30 pontos ainda pra ser disputado, né? Sim, exato. E tem um jogo a menos, não tem? Contra o Isso, Fortaleza? Contando esse jogo a menos. Fortaleza. Perfeito. Não, é muito difícil o Botafogo perder esse título, cara. Ainda mais com o contexto dos outros times. Porque se tivesse todo mundo bem disputando lá em cima, a gente ia falar, pô, o Botafogo tem que ficar de olho, o Botafogo tem que se ligar, porque tá ficando complicado e tudo mais. Mas não é o caso. Tá todo mundo meio michuruca, o Fluminense quer Libertadores, o Flamengo ganha, mas não ganha, fica nessa. O Vasco tá brigando contra o rebaixamento, não sabe se sai, não sabe se fica. O Botafogo tá lá nadando de braçada, pô. Tá nadando de braçada. Então, tipo, eu acho que esse título já é do Botafogo. Eu acho que essa foi uma rodada que foi conclusiva, sabe? Eu acho que ninguém mais toca aquela esperança absurda como tava quando, por exemplo, o torcedor do Flamengo quando chegou, ou então os torcedores do Bragantino, que por mais que sejam poucos aí, eles existem. Eu acho que tava com uma esperança também, porque o Bragantino, pô, tava vindo vencendo, se eu não me engano, desde agosto perdia, então, tipo, tava com uma gordura, tava construindo, né, uma gordurinha maneira, e a gente esperava que o Bragantino se mantivesse vencendo, principalmente no jogo de ontem, né, e tal, que acabou não vencendo contra o Galo. Então, eu acho que ficou claro que o Botafogo é o favorito, mesmo sem jogar, mantém essa distância, né, de 7 pontos e ainda tem chance de ampliá-la, né, já que joga contra o Fortaleza em um jogo que vai ser remanejado e tal. Então, tipo, o Botafogo tá bem encaminhado de verdade, cara. A verdade é essa. Então, aquela rodadinha de palpites, então. Boa. Botafogo e Cuiabá, jogo em casa, Newton Santos. Fala aí, Vini. Outra coisa também, olha só. Se a gente for pegar aqui o Botafogo, para atingir os 75 pontos, que é o considerado número mágico para conquistar o título, são 30 pontos até a 38ª rodada, né? Já que o Botafogo Fortaleza. Então, para alcançar isso, são 5 vitórias e um empate dentro desses 10 jogos. O Bragantino precisa de 23,7 para chegar aos 75. E tem diferença de 7 pontos do Botafogo. Então, tipo, e o Flamengo e o Palmeiras precisam de 25 pontos dos 27. Então, é muito difícil. E além de precisar vencer, precisa que o Botafogo perca uma sequência legal de jogos, sabe? Então, é muito complicado. O Botafogo depende apenas dele. Os outros times dependem deles, de vencerem, e também dependem do Botafogo perder alguns jogos, tropeçar. E é algo que o Botafogo decide em casa diversos jogos, né? Decide em casa contra o Palmeiras, decide em casa contra o Grêmio. Só contra o Bragantino que decide fora. Perfeito. Aí o jogo é domingão às 8 da noite. E eu acho que o Botafogo vence esse jogo, hein? Acho que não tem mistério. Acho que vou naquele placar do Vini, do Newton Santos. 2-0. Boa. Justo, acho que vai ser 3. 3-0 é justo pra mim. E aí, só uma Vini? porradinha.
Acho que o Botafogo vence 3-1. 3-1, não vai ser 2-0 dessa vez, não. Vai ser com 2 gols de vantagem, mas 3-1. Boa. Olha só, e vou falar aqui uma coisa interessante também. Querem falar de Vasco da Gama? Então, antes, só falar sobre o Botafogo, porque é o seguinte, tá rolando uma campanha na internet, se o diretor até puder colocar arte na tela, sobre uma postagem um pouco enigmática de Tiquinho Soares. Ele postou um story fazendo aquela comemoração dele, e aí também ele coloca embaixo, CT. Alguns torcedores meio que... Como é que fala? Me fugiu a palavra agora. Contra tudo e contra todos. Não era isso que eu queria falar. Mas, tipo, eles descobriram, não era essa palavra que eu queria falar. Eles decodificaram isso. Tá. E chegaram à conclusão de que era contra tudo e contra todos. CT, contra tudo e contra todos. E aí eu queria fazer a pergunta... Aí, tá na arte, a arte tá aí na tela. Eu queria fazer essa pergunta pra vocês, pra gente fechar aqui. Vocês realmente acham que o Botafogo tá sendo prejudicado ao decorrer do Campeonato Brasileiro? Ou vocês acham que as coisas que vêm acontecendo, como por exemplo esse caso da falta de luz e alguns lances um pouco polêmicos, tem muito mais a ver com falta de organização do campeonato ou realmente é uma perseguição? Cara, eu acho que não é perseguição, não. Eu acho que tem a ver com a falta de organização do campeonato, coisas que acontecem, a arbitragem ruim mesmo. Eu acho que isso aí seria mais teoria da conspiração e tal, de todos estão contra o Botafogo e tudo mais. Eu acho que isso não existe, não, tá? Não. Sendo bem sincero, na minha opinião. Tô com o LF, sabe? Se fosse problema de luz, problema da cidade e tal, que faltasse luz, já teria uma justificativa plausível, até porque isso é algo que acontece, né, e tal. Mas não, o problema não foi nem da empresa que fornece luz, né, no caso a Light, no Rio de Janeiro. Foi do próprio sistema do Botafogo, a Light falou isso. Então, tipo, não tem muito o que fazer, sabe? E nessa parada aí de você querer mudar o jogo, né? Eu acho que tem que ser uma decisão conjunta entre os dois times que vão jogar. No caso, Botafogo e Fortaleza. O Fortaleza não aceitou e na minha opinião, tá certo em não aceitar, até porque o Fortaleza joga uma final, né, nesse sábado, por mais que não fosse completamente com o time reserva pro jogo da final da Sul-Americana. Alguns, quer dizer, caraca, até me confundi todo agora. Por mais que o Fortaleza não fosse com todos os titulares, né, pro jogo do Brasileiro, poupasse por conta da final da Sul-Americana, ia com um ou outro, né, tipo Caio Alexandre, talvez o Marinho, às vezes entra, precisando de um resultado, se não tivesse tão longe, né, de alcançar um resultado positivo. Poderia ser que entrasse, e aí corre o risco de lesão. Obviamente que o Marcelo Paz foi malaco, né? Foi malandro, que é o presidente do Fortaleza, não aceitou. Até porque quando for pegar o Botafogo, já vai ter passado esse jogo da Sul-Americana. E aí o Fortaleza vai poder ir com força total contra o Botafogo. Então foi, tipo assim, jogou com o que tinha sido oferecido, né? Exatamente, fez o que tinha que ser feito para o melhor pro time dele, pô. Se fosse ao contrário, obviamente que John Textor ou então Lúcio Flávio eles não aceitariam isso, né? E tal, porque teria mais tempo para treinar, se colocando no lugar do próximo, né? A gente pensando dessa maneira. Então eu acho que essa contra tudo e contra todos, eu acho que é uma maneira de inflamar a torcida desnecessariamente, né? E tal, por mais que a torcida tenha abraçado. E é algo que já vai meio que morrer, principalmente por conta desse tropeço do Bragantino, né? Por conta desse tropeço do Flamengo, que não se aproximaram ainda mais, né, do Botafogo. O Botafogo segue mais líder do que nunca, tem chance de ampliar esses pontos contra o Cuiabá e também nesse jogo atrasado, né, contra o Fortaleza. Perfeito.